Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Nós leremos apenas 2 versículos, que é o 13 e o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Nele também, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e que Deus me ajude, que eu estou aqui com a enxaqueca daquelas. Que Deus me ajude com sua graça. Meus irmãos, nós estamos hoje à noite na terceira mensagem, aqui no capítulo 1 de Efésios. Pregamos inicialmente sobre a glória de Deus revelada na salvação, envolvendo o verso de número 1 ao verso de número 6. Depois nós pregamos a mensagem de número 2, falando sobre a glória de Cristo revelada na salvação, compreendendo do verso 7 ao verso 12. E hoje nós estamos na nossa terceira mensagem e queremos falar da glória do Espírito Santo revelada na salvação. E, portanto, esses versos 13 e 14 falam da obra do Espírito Santo. Se é fato que Deus, na eternidade, escolheu pecadores para a salvação, também é verdade que Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz para redimir os eleitos. Mas também é verdade que Jesus, depois de morto, ressurreto, voltou aos céus e cumpriu a promessa de que daria o Espírito Santo aos seus. E o Espírito Santo, então, ele é aquele que trabalha na vida do pecador toda vez que ele ouve a palavra. E, consequentemente, ele converte pecadores e não apenas converte, mas ele sela o pecador, de modo que o Espírito Santo é o selo da salvação. Mas não só isso, ele é o penhor da salvação. E não somente isso, ele conduz o crente convertido e selado para uma vida de louvor e de adoração ao Senhor, de modo que esse crente passa a viver não mais para si, mas para a glória de Deus. E então é disso que quero falar hoje à noite. Nós queremos olhar para esse texto e observar de que maneira a glória do Espírito é revelada na salvação. Primeira verdade: o Espírito Santo converte o pecador pela pregação do Evangelho. Essa é a primeira verdade que nós queremos destacar. Embora ela possa parecer implícita, ela é verdadeira. Só há salvação pela pregação do Evangelho, na medida em que o Espírito Santo conduz o ouvinte a uma conversão genuína. Observe a parte A do verso 13. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Paulo está dizendo que ele acredita que em Éfeso há, de fato, uma igreja. E como é que essa igreja nasceu?
nasceu porque ali foi pregado a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E aqueles irmãos então creram nesse evangelho. A pergunta que nós devemos fazer é: por que muita gente ouve e não crê? A verdade é uma só. Só há salvação pela pregação do evangelho. E é necessário que aqueles que ouvem creiam. Mas, por outro lado, ninguém é capaz de crer por si só. O pecador só crê nesse evangelho quando o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que eu digo que aqui está implícito de que é obra do Espírito Santo converter o pecador, porque se a salvação vem pela pregação do evangelho, se a salvação só acontece quando as pessoas creem no evangelho, temos que dizer de que essa conversão, ou que essa crença no evangelho, essa fé genuína, não é obra do homem, é o Espírito Santo quem produz isso no coração. Isso você pode observar perfeitamente no que está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 a 11, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Observem que o que o Senhor está dizendo aqui é que o Espírito Santo viria e ele convenceria o pecador de 3 coisas, pelo menos. A primeira é que ele seria convencido de que é pecador. E qual é a prova de que ele é pecador? É que Jesus veio como enviado de Deus e ele não creu em Jesus. A vinda de Cristo aqui no mundo denuncia de que o homem é pecador. E a maior prova de que alguém é pecador é a sua incredulidade. De modo que o que pertence ao homem é um coração endurecido, incrédulo. E o Senhor disse: olha, o Espírito Santo vai convencê-lo de que ele é pecador, vai expor. A segunda coisa que o texto diz é que o Espírito Santo convenceria o homem da justiça. Ou seja, uma vez que Cristo foi morto, ressuscitou e está com o Pai, prova de que ele é justo e que nós somos injustos. E que quando colocaram Jesus naquela cruz, colocaram uma pessoa errada. Eles deveriam colocar não a Cristo, mas eles deveriam se opor ao príncipe desse mundo. Mas eles fizeram uma aliança com o príncipe desse mundo e colocaram Jesus lá. E, portanto, aqui está a prova de que esse Jesus era a expressão da justiça de Deus. É que depois de morto, Deus o recebeu, Deus o aprovou. E o Espírito Santo vem e mostra que esse Cristo enviado, morto, ressuscitado e entronizado à direita de Deus, portanto, é justo, é reto, é bom, é santo e é perfeito. E a terceira coisa é que o Espírito Santo viria e convenceria o homem do juízo. O texto diz: porque o príncipe desse mundo já está condenado. O que é que o texto quer nos dizer? Quer nos dizer que quando o Senhor triunfou diante do diabo naquela cruz, o juízo de Deus começou a se manifestar na história, ainda que parcialmente. O juízo de Deus já entrou em ação. Deus já julgou Satanás, o príncipe desse mundo, e esse mundo já está debaixo de julgamento. E haverá um dia em que Satanás, seus anjos e seus seguidores, todos estarão diante do tribunal de Cristo e serão sentenciados definitivamente. Então, o Espírito Santo é quem convence o homem dessas coisas. E aí acontece o quê? Acontece o que está em Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir,
e o ouvir pela pregação da palavra de Deus, mas o que estou deixando claro é que isso é obra do Espírito Santo. É Ele quem converte. Ele não apenas convence, Ele converte. E então Paulo está acreditando nisso, que aqui tem uma igreja de convertidos, pessoas que foram convencidas pelo Espírito Santo, que ouviram a palavra da verdade e que creram naquilo que o Evangelho revela e que, portanto, elas são crentes. Paulo diz, eles creram, eles têm crido. Meus irmãos, há pessoas que ouvem o Evangelho inúmeras vezes, filhos de crentes que crescem dentro da igreja e não se convertem. Gente que entrou para a igreja e foi batizada, mas que nunca se converteu. Qual é a esperança? A esperança é que o Espírito Santo te dê esse convencimento de que você é pecador, de que não basta compor uma igreja, de que há uma justiça que pode te redimir, que pode te justificar. Do contrário, todos estarão suscetíveis a esse juízo final. E quando o Espírito Santo nos dá esse convencimento, o temor de Deus, o tremor de Deus invade o nosso coração em imaginarmos que um dia estejamos diante do tribunal de Cristo e sejamos encontrados ainda como pecadores, ainda gozando da nossa justiça, que nada mais é do que corrupção e trapo de imundície. E então o juízo de Deus será determinado, não apenas sobre Satanás, mas sobre todos aqueles que nunca entenderam essa verdade, de modo que aqueles que estão na igreja, ou aqueles que não estão, devem atentar para isso e clamar e dizer, Espírito Santo, converte o meu coração, para que eu seja um crente genuíno e verdadeiro. Segunda verdade que Paulo vai colocar aqui é que esses que são convencidos e convertidos pelo Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, que ouviram e creram no Evangelho genuíno, eles são selados pelo Espírito Santo. E, portanto, essa é a segunda verdade que está nesse texto. O Espírito Santo é o selo da salvação. Se eu tivesse que colocar isso de maneira diferente, eu dizia, o Espírito Santo é aquele que autentica a verdadeira fé. Porque quem é que o Espírito Santo, a quem é que o Espírito Santo sela? Quem são as pessoas que ele sela? Ele sela exatamente aquelas que creram no Evangelho. Não é qualquer um que recebe essa selagem. Apenas aqueles que creram no Evangelho. Isso é o que diz a segunda parte do verso 13. Diz, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo prometido em Joel, o Espírito Santo prometido em Ezequiel, o Espírito Santo prometido no Velho Testamento, o Espírito Santo prometido na mensagem de João Batista, o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo nos capítulos 14, 15 e 16 de João, em Lucas 24, em Atos capítulo 1. Esse Espírito Santo prometido foi derramado no dia de Pentecostes. E é esse Espírito Santo que sela os eleitos. E aí nós devemos perguntar, mas o que é que significa esse termo selar? Aqui trata-se de uma metáfora, que para a gente entender, a gente precisa retornar um pouco lá para a época dos gregos, para a época antiga. E, portanto, meus irmãos, naquela época, um selo significava basicamente três coisas.
significava autenticação de um documento. Esse era o sentido mais usual, autenticação de um documento. Também significava, o selo indicava a posse de uma propriedade. A posse de uma propriedade, era a ideia de marcar. E terceiro, significava proteger algo de alguma violação ou dano. Então, dito isso, por que Paulo está usando o termo selar? O que ele está querendo dizer aqui é que quando o Espírito Santo sela, ele autentica. Ele diz, olha, esse aqui é autêntico, ao contrário desse que não é autêntico. Portanto, tem muita gente que forma a igreja evangélica brasileira, segundo o IBGE, 40 milhões, 60 milhões, aliás, 30% da população. A grande questão é o seguinte, desses 60 milhões, quem está autenticado como um documento verídico, autêntico, verdadeiro, ou seja, como uma fé que é reconhecida no céu, uma fé salvífica, dom de Deus. Quantos desses 60 milhões? Aqui nessa igreja hoje à noite, quantos estão autenticados pelo Espírito Santo? Receberam o selo. Segundo, quantos aqui de fato são propriedade do Senhor? Porque lá em Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que aqueles que são salvos são propriedade exclusiva do Senhor. São os eleitos do Senhor. Um povo exclusivo, propriedade particular do Senhor. E, portanto, nós somos uma propriedade porque o Senhor nos comprou, nos redimiu, e o preço não foi prata nem ouro, foi o seu sangue. E então o Espírito Santo vem e lança a mão daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, e ele ali coloca a marca. Isso está muito claro lá em Apocalipse 3:12, quando o Senhor diz, olha, o teu nome está aí, selado. Fala-se lá de um selo, e esse selo, portanto, é a marca de Deus. Alguns escritores acham que quando Paulo diz assim, eu tenho a marca de Cristo, ele está dizendo, eu estou selado pelo Espírito Santo. E, portanto, o verdadeiro crente, o verdadeiro e o falso crente, pode se misturar diante dos nossos olhos. Diante dos céus não há confusão, porque os de Deus são autênticos, os outros são inautênticos, são falsos. O Senhor não reconhece, só reconhece aqueles que foram autenticados pelo Espírito Santo e que têm a marca como propriedade, posse do Senhor. E o que acontece em terceiro lugar? O Senhor guarda, o Senhor protege, o selo é a ideia de algo que está lacrado. Você está lacrado até o dia do Senhor, até o dia da salvação. Ninguém pode violar esse selo. Você compra algo pelo correio, na internet, você compra algo na internet. Pode olhar lá, tem um aviso. Se o produto chegar violado, recuse, não receba. Qual é a prova de que uma carta está garantida quando você envia? É que tem um selo. Está autenticada, vai chegar no CEP em destino, no endereço destinado. Pois bem, os eleitos de Deus são convertidos pela obra do Espírito Santo, mas não só isso, eles são selados, eles são guardados e protegidos. É como se dissesse, a obra que Cristo fez na cruz valeu. Ela tem efeito, ela alcançou um objetivo. E quem é que faz valer esse objetivo? Quem é que faz alcançar esse propósito? É o Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, nós precisamos dizer algo. Dizer que alguém é selado pelo Espírito é dizer que alguém é habitado pelo Espírito.
E dizer que alguém não tem o selo é dizer que alguém não tem o Espírito. Essas coisas não têm meio termo. Vocês entendem? Se é selado, é templo, morada, habitação do Espírito. Se não é, é porque o Espírito Santo não está lá. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 9. Ele diz: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não pertence a Cristo. Ah, mas é amigo do Evangelho. Não pertence a Cristo. É simpatizante da igreja. Não pertence a Cristo. Ah, mas é quase crente. Não pertence a Cristo. É quase crente? Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Diz Toninho de Aripibu. Meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, Paulo apresenta essa mesma verdade quando ele diz: foi ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Foi ele quem nos selou e pôs o Espírito Santo como garantia em nosso coração. Eu quero aprofundar um pouco mais e dizer o seguinte: quando o texto diz que o Espírito Santo sela pessoas para a salvação, está dizendo que o Espírito Santo regenera. E essa é uma verdade presente aqui em Ezequiel 36, versos 25, 26 e 27. Olha essa profecia. E perceba, desde então, de que maneira ela se encaixa com o Novo Testamento. Ele diz o seguinte, Ezequiel 36, verso 25. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Veja, a ideia da obra no Espírito Santo no Velho Testamento é uma ideia de purificação e de mudança de coração. Se eu vou derramar a minha água, eu vou aspergir a minha água. E aqui está uma razão pela qual a igreja congregacional tem um batismo por aspersão. É porque todos os rituais no Velho Testamento são por aspersão. E portanto, usa-se isso também em relação ao Espírito Santo. E fala que esse Espírito Santo viria como um derramar de águas e traria purificação sobre o povo de Deus. E, sobretudo, tiraria o coração de pedra, um transplante espiritual, e colocaria um coração de carne. Esse coração novo seria compatível à lei de Deus, aos mandamentos, de modo que o convertido tem uma nova vida. Não pode continuar no pecado. Aí você vai para João 3, e o que é que Jesus está dizendo? Se alguém não nascer da água, da purificação e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento nada mais é do que um ato regenerador do Espírito Santo. Aí você vai para Tito 3 e 5. O que é que você encontra? Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado,
mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Olha o que é novo nascimento. Olha o que é regeneração. É aquilo que Ezequiel prometeu que Deus faria. Aí você vai para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23 ao 25. Você observa como é que isso acontece. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Sabe como é que eu entendo esse texto? Pedro está dizendo, tudo que existe procede de uma semente corruptível. Olha para as plantas, nascem hoje, mas já morrem. Nós também somos assim. Viemos de uma semente corruptível, uma semente adâmica, mas aquele que é recriado, isto é, regenerado pela pregação do Evangelho, mediante obra do Espírito Santo, esse tem a vida eterna. Por quê? Porque a palavra do Senhor, a semente a qual ele foi gerada, permanece para sempre. Ou seja, foi gerado pelo Espírito Santo, mediante uma semente incorruptível. É por isso que quem está em Cristo é nova criatura, e aquele que é de Deus, o diabo não toca. Aí eu avanço um pouquinho mais. Os que são convertidos são regenerados. Nascem de novo. São templo do Espírito Santo. O Espírito Santo guarda e protege. E mais, são batizados pelo Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, se é convertido, se é regenerado, é batizado. Sabe por quê? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz que sem distinção, todo crente é batizado com o Espírito Santo. Olha só. Pois em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que é que eu estou aqui contrariando nessa noite? A tese de que na igreja tem dois tipos de crentes: os que são batizados pelo Espírito Santo e os que não são. O que eu estou combatendo é a ideia de que o batismo não está associado ao ato da salvação, da conversão, da regeneração, do selo. A ideia de que o batismo é uma segunda bênção, e que se o selo, a regeneração, a conversão, a habitação do Espírito é uma obra da graça, o batismo, de alguma maneira, depende de mim. Isso não tem base bíblica. Não pode existir um crente salvo que não seja batizado. Paulo está colocando isso aqui explicitamente. Portanto, dizer que alguém foi selado é dizer que foi batizado. Isso dentro da nossa denominação tem uma certa celeuma e dentro do contexto evangélico de um modo geral aqui no Brasil. Mas a nossa confissão de fé, aprovada em 2014, ela resolveu isso da seguinte maneira. Capítulo 27, na seção de número 5, nós encontramos o seguinte: cremos que todo crente genuíno foi batizado com o Espírito Santo no ato da sua conversão. E que esse batismo aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado sobre ele, regenerando sua vida e tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. E que com esse batismo ele foi unido ao corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, e selado para o dia da redenção. Aleluia! Aí alguém vai dizer, mas pastor, isso aí não é tradicionalismo? Isso aí não significa
colocar um cabresto sobre a obra do Espírito. Isso aí não significa uma igreja fria, uma igreja gelada, uma igreja congelacional. Não. Porque quando eu digo que o batismo, o selo, a regeneração, a conversão acontece, o crente é templo e morada do Espírito Santo, eu estou dizendo que a partir daí, esse crente está diante de todas as possibilidades de ser cheio do Espírito Santo, inúmeras vezes, não apenas uma segunda bênção, mas uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma 20ª, quantas vezes ele precisar e o Senhor graciosamente conceder, ele poderá ser cheio do Espírito Santo. E aí, se você quiser, vai chamar isso de plenitude, vai chamar isso de reavivamento, vai chamar de enchimento, vai chamar de revestimento, só não pode chamar de batismo, porque teologicamente está errado. Batismo é o ato da conversão, da regeneração e do selo. Agora, revestimento de poder, enchimento, avivamento, isso é para acontecer a vida toda na vida da igreja. E isso também a nossa confissão resolveu. O 6º artigo diz assim: cremos que, de acordo com o propósito soberano de Deus, o crente genuíno, que já tem o Espírito Santo habitando permanentemente dentro de si, pode e deve experimentar a bênção da plenitude do Espírito Santo, a fim de habilitá-lo a melhor servir ao Senhor, e que essa experiência deve ser buscada por todos aqueles que professam a fé em Cristo. Obviamente, quando a gente chegar no capítulo 5 de Efésios, a gente vai explicar isso muito melhor. Mas observe o seguinte, ali há um imperativo para a igreja: enchei-vos do Espírito. Então, nenhum crente tem que viver uma vida morna por conta de pressupostos teológicos, sejam esses ou aqueles. Pelo contrário, essa teologia aqui proclamada do púlpito dessa igreja hoje à noite, conforme está nas Escrituras e conforme está na nossa confissão de fé, ela nos encoraja a buscar o Espírito Santo na certeza de que uma vez que Ele habita em nós, uma vez que Ele nos selou e nos regenerou, o que impede que Ele nos enche, que Ele nos conceda dons, que Ele nos leve a uma produção abundante do seu fruto e que Ele nos use de maneira extraordinária. Você deve confiar nisso e você deve almejar isso. Amém? O fato, porém, é que há muita gente que diz: o batismo com o Espírito Santo é na hora da salvação, e a partir daí nunca mais tem desejo de ser cheio do Espírito Santo. Existem aqueles outros que dizem assim: eu já fui batizado com o Espírito Santo e falei em línguas, também nunca mais busca de Deus um enchimento verdadeiro, porque julga que esse falar em línguas já é um enchimento. Na Bíblia, dom espiritual nunca é sinônimo de enchimento do Espírito Santo. Nunca. Nós estamos estudando sobre isso. É capacitação para a realização de serviço. De modo que nem sempre as pessoas que têm dons são pessoas, de fato, que têm uma vida piedosa. Agora, pode ter certeza, quem é cheio do Espírito Santo vive uma vida santa, piedosa, agradável a Deus, porque ele produz o fruto do Espírito em abundância. Qualquer dúvida, é só ouvir as quartas. A gente está tirando, as quarta-feiras a gente está tirando essas dúvidas todas aqui. Terceira verdade. O Espírito Santo garante a consumação das promessas de Deus. Verso 14, a parte A. Esse Espírito Santo da promessa, que fala o verso 13, diz o verso 14, é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus.
esse Espírito Santo é a garantia. Como é que está na sua versão? O penhor. As versões mais antigas diz penhor. E aqui nós estamos diante de uma outra metáfora. Paulo usou a metáfora do selo e ele agora usa a metáfora do penhor. O que é que o texto quer dizer com essa ideia? O Espírito Santo é o penhor da salvação. Meus irmãos, antes deixa eu dizer o seguinte: selo e penhor são praticamente a mesmíssima coisa. A diferença, no entanto, que eu vejo aqui é que enquanto o selo autentica a obra de Cristo na cruz, na vida do pecador, autentica sua fé, o penhor garante que, por ocasião da volta de Cristo, as promessas do Senhor serão plenamente consumadas. Então é como se o selo dissesse: olha, a obra de Cristo na cruz está autenticada na sua vida. O penhor diz: olha, as promessas que o Senhor fez para o futuro estão garantidas para você. Então o penhor é a garantia de que a obra que o Senhor começou, Ele vai completar. E qual era a ideia do penhor naquela cultura também? Era a ideia de uma transação comercial, um negócio envolvendo duas partes. Só que nessa transação comercial, se você não quitava o negócio à vista, você tinha que dar pelo menos uma primeira parcela. Você tinha que dar um penhor. Você tinha que dar uma garantia. E essa garantia, ela tinha que significar que nada nesse mundo poderia alterar a concretização daquele negócio, de que o que estava sendo prometido e acertado seria consumado. Aí o que foi que Jesus fez? Ele iniciou uma transação, um negócio. Ele pagou um preço por nós, não prata nem ouro, como eu já disse, mas o seu sangue. Para quê? Para nos remir, nos redimir, nos comprar e nos tornar propriedade do Senhor. Para isso ele pagou então um preço. E feito isso, no entanto, ele fez o quê? Ele foi embora. Ele foi para o céu. E aí, qual é a garantia? De que aquilo que ele fez na cruz vai ser levado a bom termo. Qual é a garantia? É que ele deu o Espírito Santo como primeira parcela. O Espírito Santo, portanto, é o penhor. É a garantia. Se ele deu o Espírito Santo, ele vai voltar. O Espírito Santo não vai ficar aí apenhorado por nada. Ele vai voltar e vai levar a sua igreja. A sua igreja vai se tornar participante das promessas vindouras. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Aí você diz: mas será que era preciso o Senhor dar uma demonstração de que Ele ia cumprir sua palavra, enviando o Espírito Santo? Não para Ele, para nós, que às vezes somos incrédulos. De modo, meus irmãos, que o Espírito Santo, Ele é o selo, aliás, o batismo com água que a gente faz aqui, ele é o selo visível e externo de um selo invisível e interno. Esse selo que o Espírito Santo plantou no nosso coração. Então, o batismo é um selo externo. E por isso que é meio de graça. Porque quando a gente passa por aquela experiência e a gente experimenta aquilo e visualiza, a gente é levado a entender isso. O Senhor já nos selou, já nos batizou e nos deu a garantia da vida eterna. O Senhor é poderoso para cumprir isso. O Espírito Santo, então, ele garante a consumação das promessas de Deus na vida do crente. E, no entanto, você pode estar dizendo: mas pastor, esse negócio está demorando muito. A criação geme e a gente também geme. São angústias, são sofrimentos, são tentações, são fraquezas.
Qual é a garantia de fato que eu posso ter de que eu vou chegar até lá? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 23, ele diz que o Espírito Santo é a primícia. É como se Deus dissesse: olha, haverá uma grande lavoura eterna, e os primeiros frutos dessa lavoura já estão aqui. É a presença do Espírito Santo em sua vida. São os primeiros benefícios da vida eterna, já manifestos desde já manifestos em nós. São os primeiros frutos. Assim sendo, meus irmãos, nós nunca deveríamos desanimar, mas nós deveríamos caminhar, crentes de que o Senhor vai levar a sua obra a bom termo, para o seu louvor e glória. Quarto e último lugar, o Espírito Santo conduz a igreja à adoração. A última parte do verso 14 diz assim, vamos ler completo para a gente entender, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia de que Deus vai redimir, ou seja, vai consumar a redenção nessa propriedade eleita que é a igreja. Mas com qual finalidade? O louvor da sua glória. Então observe que o Espírito Santo, quando sela e garante o crente firmado na rocha, é para que ele viva em adoração. É para que ele viva para prestar culto a Deus e para glorificar o Senhor em tudo. De modo, meus irmãos, que a palavra aqui, louvor, ela tem o sentido de proclamação. Então a ideia seria para a proclamação da glória de Deus, o louvor da glória de Deus, a proclamação da glória de Deus. Isso está muito claro quando você lê Isaías 43, verso 21, e quando se refere ao povo eleito de Deus, diz: o povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. A ideia é de proclamar, é dar visibilidade aos feitos de Deus. Portanto, essa adoração aqui, ela não é simplesmente litúrgica. Eu não glorifico a Deus, ou eu vivo para a glória de Deus, porque a cada 8 dias eu vou à igreja e cultuo com os demais. Isso é imprescindível que nós o façamos. É uma convocação divina, que o povo da aliança se reúna no dia de culto e adore ao Senhor, e não priorize nada, absolutamente nada. Nós deixamos de vir para a igreja, para o lugar de culto, para adorar ao Senhor com os demais que pertencem à igreja, por quaisquer razões, quaisquer motivos. Mas preste atenção, ainda que o culto seja essa coisa extraordinariamente importante na vida da igreja, lembremos-nos, nós temos que proclamar a glória de Deus dia após dia. Viver para a glória de Deus aqui significa não viver para si. Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. E por que nós não devemos mais viver para nós mesmos, mas para a glória de Deus? A razão é simples. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, Paulo coloca o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Verso 20,
pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Você consegue fazer alguma coisa sem envolver o corpo? Você consegue pensar sem envolver o corpo, sem envolver o cérebro? Então a ideia é que tudo que envolve o corpo tem que ser para Deus, que esse corpo foi redimido e transformado em habitação do Espírito, para que você não viva mais para si, mas para a glória de Deus. Isso que Paulo está dizendo aqui. Assim sendo, considerando que de tempos em tempos a igreja tende ao esfriamento, à secularidade, a desviar-se dos mandamentos do Senhor, a Escritura nos exorta a tornar pública nossa celebração pela eleição, pela redenção, pela regeneração, pelo selo do Espírito Santo, pela garantia, pelas riquezas da sua graça. Nós devemos publicizar todas essas coisas como motivos da glória de Deus. Se é verdade, meus irmãos, que não devemos esperar culto a Deus da parte daqueles que propagam o pecado, em contrapartida, espera-se que a igreja não silencie, não seja tímida, não seja passiva nem omissa, mas que proclame a glória de Deus. Mas afinal, como podemos glorificar a Deus nessa cultura? A resposta está exatamente nos capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, quando Paulo aplica a doutrina da salvação para a vida prática dos salvos. O que é que ele vai dizer? A partir do capítulo 4, ele vai dizer: sua conduta tem que ser diferente. Se você mentia, não minta mais. Se roubava, não rouba mais. Se você era iracundo, deixe de ser iracundo. Seja cheio do Espírito Santo e submetam-se uns aos outros. Depois ele vai dizer: maridos, amem suas esposas, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Pais, conduzam os seus filhos no temor do Senhor, sem provocá-los a ira. Filhos, submetam-se aos seus pais. Patrões, empregadores, cuidado como vocês tratam seus empregados, porque há um Senhor que está no céu, acima de todos os senhores. Olha, empregados, cuidado, não façam as coisas apenas porque o seu patrão está fiscalizando. Façam como se fosse para o Senhor. E sobretudo, ele vai dizer: cuidado com a lógica que permeia essa cultura. Ela é diabólica. A sua luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades. Assim, lance mão da palavra, que é a espada do Espírito, o escudo da fé, e por aí vai. Ele cita toda a armadura para dizer o seguinte: mantenha-se antenados, a fim de que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. E aí eu concluo trazendo aqui algumas implicações de ordem prática para nossas vidas. Primeiro, meus irmãos, primeiro que tudo, você entendeu o que eu preguei aqui hoje à noite? Você consente que isso é o Evangelho? Então preste atenção. Primeiro, nós deveríamos meditar, estudar, orar e conversar mais sobre as Escrituras. Você sabe de uma coisa que me intriga? É que você prega um sermão, mas você não encontra ninguém durante a semana discutindo o sermão, discutindo Bíblia. Às vezes chega-se ali, a discussão é o futebol. É nada, é bobagem, é tolice. Nós devemos conversar aquilo que edifica. Então, traga a Bíblia para as suas conversações, traga a Bíblia para as suas meditações, traga a Bíblia para os seus estudos. Por quê? É a palavra da verdade, é a espada do Espírito.
É com ela que Deus quer trabalhar no teu coração. Foi através dela que a fé veio. E é através dela que o Espírito Santo te convenceu. É através dela que Ele te converteu, te regenerou e te selou. É através dela que Ele quer te santificar e te fazer progredir na fé. Então, ore as Escrituras, medite, estude, converse sobre Bíblia. Segundo lugar, nós deveríamos, irmãos, transformar a doutrina do Espírito Santo em motivo de devoção, de despertamento e de busca. Uma vez que o Espírito Santo sela, uma vez que o Espírito Santo regenera e que vem habitar em nós, então nós deveríamos dizer, como diz lá como clamou o profeta: vem, ó Espírito dos quatro cantos da terra e sopra sobre nós. Nós deveríamos rogar por um avivamento que dissipe a carnalidade, que tire as heresias do meio da igreja, que traga pureza de coração, que traga alento espiritual, que traga fervor à pregação, que traga intrepidez e ousadia na evangelização. Nós deveríamos clamar por essas coisas. Aviva, Senhor, a tua obra pelo meio dos anos. Terceiro, nós deveríamos nos manter íntegros, em santidade e pureza de coração. Olha o que está escrito aí no capítulo 4, verso 30. Diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Essa é uma outra passagem que Paulo fala do selo do Espírito e diz que esse selo é uma garantia até o dia da redenção. A ideia aqui é o seguinte: é manter íntegro. Como eu disse, sem sofrer nenhuma violação. Quando você lê o capítulo 4, o contexto é Paulo combatendo diversos pecados. Portanto, a ideia é: não entristeça aquele que veio manter tua integridade, que veio te preservar e guardar até o dia de Cristo, até o dia da redenção. Ou seja, se eu entristeço o Espírito Santo com meus pecados, como é que eu vou ter vitória sobre o pecado? Se aquele que me selou, se aquele que foi dado como a minha garantia é desprezado por mim mesmo, como é que eu espero me manter íntegro nessa geração? Então, meu irmão, minha irmã, você quer se manter íntegro? Não entristeça o Espírito Santo, porque só Ele é o teu auxiliar para te manter de pé nessa cultura corrupta. E, finalmente, viva para proclamar a glória de Deus. Que os homens vejam as suas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Que sua vida seja um outdoor, publicizando não o pecado, mas publicizando, proclamando a glória de Deus. Tudo quanto você fizer, faça entendendo que você foi comprado por Deus e para Deus, para que você não pertença a si próprio, mas viva para proclamar a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.